Olá, leitores e seguidores do Diário do Litoral. Eu sou o Jefferson Marques em mais um programa Entrevistas. E o nosso convidado de hoje, quem vai bater um papo aqui com a gente, é o Bruno Orlandi, secretário municipal de Assuntos Portuários e Emprego de Santos. Bruno, bem-vindo ao Entrevistas aqui no Diário do Litoral. Obrigado, Jefferson. Uma alegria estar aqui com vocês aqui nessa tarde. Teve uma satisfação enorme vir ao Diário do Litoral, em especial esse programa Entrevistas, para poder falar um pouquinho do trabalho realizado aqui no Porto de Santos. Perfeito. Bruno, eu já começo perguntando a respeito da sua pasta, né? Poxa, secretário, muita gente pensa assim, caramba, mas já não tem autoridade portuária de Santos? Não é ela que comanda tudo? Não, tem a pasta municipal de assuntos portuários, a pasta a qual está contigo, né? Você que é o responsável por ela. O que a tua pasta faz? Como é que é o trabalho do Bruno? Vamos lá. Essa pergunta é bem bacana e oportuna, porque, de fato, o Porto de Santos ele é federal, é uma área federal, autoridade portuária que faz todo esse trabalho, mas, ao longo dos anos, as prefeituras, os prefeitos que aqui passaram, começaram a entender o quanto de impacto que há do Porto de Santos na cidade. Em inúmeros apontamentos, alguns deles importantes do ponto de vista de conquistas, como geração de emprego, arrecadação de receita, oportunidades e desafios na área econômica, mas também do ponto de vista de desafios da cidade, como trânsito, obras, caminhões, estacionamentos, retroporto, tudo isso impacta no dia a dia da cidade. Então, a minha pasta, se a gente hoje falar, é a principal explicação da existência dela, se chama relação Porto-Cidade. A relação Porto-Cidade ela é feita invariavelmente pela nossa pasta. E isso implica nos mais diversos setores da cidade. Eu vou dar um exemplo. A gente agora com um trabalho junto à autoridade portuária para abrir a perimetral no Canal 6. É um local onde a poligonal do Porto é estendida, ou seja, a perimetral. Só que quando uma ambulância precisa passar por ali, é um retorno rápido. Isso impactava na saúde da cidade. A relação Porto-Cidade ali esteve presente e a gente conseguiu superar essa condição. Então, essa pasta hoje ela fica voltada a essa relação em todos os seus termos e a gente passa por tudo, viu, Jefferson? Educação, saúde, emprego, segurança, enfim, diversos pontos e agregado à geração de emprego. A gente sabe que o Porto é o maior empregador da cidade. Então, quando eu conversei com o prefeito, Rogério Santos, sobre a possibilidade de assumir essa pasta, ele me fez o convite, eu falei, Rogério, eu acho importante, mas que o Departamento de Emprego também esteja aqui, porque se o maior empregador da cidade está sob a nossa responsabilidade, a gente também tem que trabalhar para gerar cada vez mais emprego para o município santista. Inclusive, falando de geração de emprego, não tem como a gente não citar o concurso, né? O Porto está abrindo o concurso, o Diário até noticiou hoje, com 200 e poucas vagas, salário de Exatamente. até R$8.000. Se eu não me engano, são 250 vagas, isso. Um trabalho fantástico, trazendo novamente mais servidores, é importante, o aumento da mão de obra, reciclagem, para que a gente possa continuar entregando de alta qualidade um Porto de Santos. E a gente comentou do concurso, que é algo recente, e eu vou te perguntar de algo recente também, que foi a Caravana do Emprego, foi agora no último sábado. Foi a primeira do ano, mas a tendência é que tenham mais, né, Bruno? E qual é o intuito dessa caravana do emprego, para o pessoal entender? Vamos lá, Jefferson. Tivemos 8 caravanas no ano passado. Essa é a primeira desse ano. A perspectiva é que a gente possa fazer uma por mês até o final do ano. E esse trabalho nasceu da necessidade de levar a oportunidade de emprego a quem mais precisa. Nós temos o Centro Público de Emprego, que fica no Poupa Tempo, aberto a toda a população, funciona de segunda a sábado, os servidores estão ali, atendem toda a população de maneira geral, nas vagas de emprego que a gente consegue captar junto às empresas e colocar à disposição da sociedade de maneira geral. Então, o cidadão vai até lá, leva o comprovante de residência, leva um documento de identidade e, se a vaga que ele está procurando estiver de acordo com os requisitos da sua qualificação profissional, das suas competências, ele sai direto com encaminhamento para a vaga, que é uma entrevista dentro da empresa que, se entender que ele, de fato, preenche os requisitos, a empresa faz a contratação. Isso é no Poupa Tempo. Só que a gente começou a identificar que muitas vezes a pessoa durante a semana estava com neto, estava com filho, não conseguiria vir até o Poupa Tempo. Outras vezes, por desafios financeiros, às vezes a dificuldade de pegar um ônibus sem comprometer o almoço, a mistura do fim de semana. E, nesse entendimento, ele falou, poxa, vamos levar até as pessoas essa oportunidade. Então, uma vez por mês, a gente vai a um bairro da cidade de Santos e leva toda a nossa equipe. Funcionários, impressoras, computadores, mesa, inúmeros serviços públicos que a gente acabou agregando nessa caminhada, como o Procon, o CADOG, serviço de saúde, saúde bucal, lazer para as crianças, enfim,
todo esse contexto, escolhe um bairro da cidade, dentre algumas premissas, e levamos para lá essa equipe. No último sábado, nós estivemos no Castelo, ali do lado da Areia Branca, da Vila São Jorge, e atendemos centenas de pessoas. Foi uma satisfação enorme, primeiro, porque foi o primeiro do ano. Em segundo lugar, porque nós batemos o recorde do número de vagas ofertadas, foram mais de 200 oportunidades de emprego. E em terceiro, porque pela primeira vez na história, nós conseguimos levar as empresas para lá para fazer entrevista no local. E isso foi muito bom, um ganho enorme. Tem gente na data de hoje, segunda-feira, que está realizando a reta final dentro da empresa para ser contratado. Então é uma satisfação enorme poder levar um emprego para quem precisa, porque na minha visão, o emprego é o melhor projeto social que existe e é ele que dá dignidade às pessoas. Já fica até dentro da próxima pergunta que eu ia fazer. Bruno, vocês dialogam muito com empresários aqui da cidade com relação para, de repente, ampliação do número de vagas, o jovem aprendiz, enfim, vocês conversam muito, tem esse diálogo, tem essa com o empresariado da cidade? Tem sim, Jefferson, a gente conversa bastante. Você citou o jovem aprendiz, eu estou diuturnamente acompanhando, inclusive, o Campus, que faz um belo projeto social nessa área de jovem aprendiz, acompanha com palestras, com o desenvolvimento do jovem, mas falando diretamente das empresas, a gente tem uma conversa direta, muitas vezes com o CEO da empresa, com o proprietário, outras com o seu responsável pelo RH, e a gente está, inclusive, agora fazendo um convênio com o Sopesp para poder juntar todas as oportunidades de emprego, as empregabilidades que o setor oferece para trazer para perto da prefeitura e dar cada vez mais oportunidades. Esse convênio está no finalzinho, passando pela nossa procuradoria, então, na verdade, um spoiler aqui que eu estou trazendo. Em breve a gente noticia em todos os meios de comunicação para que tenha-se cada vez mais oportunidades para as pessoas aqui em Santos. Ou seja, é como você falou, o emprego é o principal, você falou agora, né? Principal projeto social. Principal projeto social. Então, essa conversa também com o empresariado, acaba tudo, tá tudo interligado, né? Acaba ali que é um... É isso. O desenvolvimento econômico é muito bem-vindo. A gente sabe que não há investimento se não tiver oportunidade financeira, que o empresário ele lucra, o objetivo dele, de fato, é o resultado, mas é assim que a gente gera emprego, é assim que a gente traz oportunidade. Então, a gente tem que ter um equilíbrio, garantir, lógico, os direitos sociais, mas trazer a oportunidade de emprego, trazer os investimentos necessários, porque, na verdade, é um círculo virtuoso. A gente vai fazendo esse trabalho e cada vez crescendo mais. Você deu um spoilerzinho, mais algum detalhe? Você pode falar alguma coisinha assim em primeira mão? Eu acredito que na primeira semana de abril a gente assina esse convênio. Já na primeira, quer dizer, está aqui já. Está na cara do gol. Na cara do gol já. Falando agora sobre o centro, né, o centro de Santos, o centro aqui passando por obras, né, e mais obras, expansão de VLT, enfim. E o prefeito Rogério Santos, ele disse para o Diário, em algumas entrevistas recentes, e também o secretário, né, de governo, Fábio Ferraz, eles têm falado muito da questão de projetar o centro povoado novamente, né, ou de trazer as pessoas para morarem no centro, o centro se tornar algo atrativo. A gente, por exemplo, vai ter o VLT aqui. A gente tem também o Parque Valongo, né, que em breve também vai ser entregue e vai trazer a curiosidade, vai trazer muita gente para passear por aqui. Nessa questão de trazer pessoas para morar, né? O prefeito sempre defendendo isso. E eu te pergunto, há projetos também dentro dessa revitalização do centro? Eu não sei se o centro volta a ser o que era nos anos 80 e 90 com aquele comércio, né? O Fábio já falou aqui pra gente que não. Falou, esquece que o centro não volta a ser isso mais. Mas há algum projeto, Bruno, para você trazer não só pessoas para morar, mas para você também trazer empresários para cá? Você reabrir comércios, lojistas, enfim. Jefferson, eu vejo como uma soma de fatores. A gente precisa galgar cada vez mais um espaço maior e se comprometendo e tendo entregas para que as coisas possam, de fato, crescer. No aspecto econômico-financeiro, o que eu vejo? A gente precisa revitalizar a estrutura do centro, o prefeito tem feito isso, investido para revitalizar a área central, mas também trazer para cá algumas oportunidades. E o Parque Valongo, para mim, é uma delas. Quando a gente fala de uma estrutura que estava há 40 anos parada, uma área que não era municipal, ainda não é, mas agora cedida, à época não poderia ter um centavo de investimento do município naquela região.
Hoje, a gente conseguiu a cessão, nós temos ali 40 milhões de reais de investimento totalmente custeado pela iniciativa privada e pelas empresas do Porto, revitalizando uma área que estava abandonada. E quando a gente fala em área abandonada, a gente sabe que isso é uma facilitação para o crime, tráfico de drogas, prostituição, entre tantas outras questões que aquele local pode abranger. Quando a gente traz a revitalização e investimento, eu trago geração de emprego, eu trago oportunidade para as pessoas, eu trago um local com muito mais estrutura para que as pessoas possam ir lá e aproveitar o seu dia. E aquela localidade é especial demais. A gente tem 30 mil metros quadrados de área totalmente voltada para o cais, é o waterfront que o pessoal costuma falar, um lugar onde você vai ter bares, restaurantes, espaço para a pessoa tomar um sorvete, tomar um café, levar o seu filho para conhecer, por exemplo, o Porto, para quem trabalha no Porto, fala, vem conhecer a área onde o pai trabalha, onde a mãe trabalhou, onde o avô trabalhou. E isso é uma oportunidade que hoje não existe. Qualquer pessoa que queira ter acesso à linha d'água hoje, não tem na área portuária, não tem no canal do Porto. Com esse investimento, ela terá. Só que terá numa área totalmente revitalizada. E aí, a gente tem a oportunidade, num espaço totalmente democrático, de ver a geração de emprego e de ver a geração do comércio. Essas e outras ações fazem parte de um pacote grande para a revitalização do centro. Acho que não é suficiente somente isso, precisamos avançar cada vez mais, mas com certeza é um passo importante para a retomada do crescimento no centro. Perfeito. Com relação ao Porto, ainda ao Porto, o que hoje mais preocupa, o que mais te preocupa hoje no Porto de Santos? Acesso. Acesso nos dois sentidos. A gente tem um problema de acesso aquaviário. O nosso canal do Porto de Santos tem uma profundidade de 15 metros, mas precisa de dragagem de manutenção e precisa de aprofundamento. Se a gente quiser competir com os grandes players internacionais, a gente tem que chegar a 17 metros. E por que isso? Porque o calado dos grandes navios hoje que aportam em hub ports, portos concentradores de mercadoria, eles necessitam de 17 metros, senão esse navio não chega aqui. E aí, se a gente não faz o papel de hub port e Santos tem tudo para ser, a gente acaba sendo um porto secundário. E esse porto secundário gera menos emprego, menos receita e tem menos oportunidade para todas as pessoas. Por outro lado, por um lado a gente chega com o navio, mas por outro lado a mercadoria tem que sair ou tem que entrar via rodoviária. E nós estamos com o nosso acesso completamente estrangulado. O sistema Anchieta Imigrantes ele não permite a descida de caminhões pela Imigrantes, ou seja, somente pela Anchieta, e a Anchieta é uma pista de 1950. Nós estamos falando de uma época que o Porto escoava 50 milhões de toneladas. Hoje a gente está batendo o recorde com 173 milhões de toneladas por ano, nas mesmas duas pistas da Anchieta. Então, a gente precisa de uma estrutura diferenciada, rodoviária, seja uma terceira pista, da própria Anchieta Imigrantes, dedicada exclusivamente a caminhões, seja uma nova ligação, ligando Suzano à área continental de Santos, mas é importante que a gente tenha investimento nesse sentido. E, por outro lado, avançar cada vez mais, como se já tem feito, na ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS. Hoje a gente tem algo em torno de quase 50 milhões de toneladas ano escoadas pela malha ferroviária. Com os investimentos da FIPS, como pera ferroviária, acesso na questão do desvio de nível, uma estruturação melhor, a perspectiva é que em poucos anos a gente dobre essa capacidade para 100 milhões de toneladas ano. Isso vai fazer com que o gargalo melhore? Não. Isso vai suportar o crescimento do agronegócio, que está crescendo 20% ao ano. Por isso a gente precisa de melhor acesso rodoviário, melhor acesso ferroviário e melhor estrutura de acesso aquaviário. Quando essas três questões estiverem equacionadas, a gente está bem estruturado para um crescimento cada vez maior do Porto de Santos. Casa com a próxima pergunta, e é justamente sobre a perimetral. Né? Hoje, por exemplo, não foi a primeira, a segunda nem a terceira vez, mas hoje cedo, ao vir aqui para a redação, eu enfrentei um problema que muitos motoristas estão enfrentando ali na perimetral. Por exemplo, chegada de cruzeiro. Embarque e desembarque. Às vezes tem embarcação aí que chega com capacidade de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas desembarcando, 5 mil pessoas embarcando, mais os navios que estão atracados, descarregando. Perimetral parou. Travou tudo. Vocês têm observado isso? Tem alguma coisa, algum projeto, alguma coisa assim? Tem o que fazer, por exemplo, nesses períodos de caos, vamos dizer assim, quando chega cruzeiro, chega navio e o trânsito todo está concentrado ali? Jefferson, tem sim. Na verdade, a gente tem observado. É importante ressaltar que o nosso terminal de passageiros ele é o principal terminal do país. Por aqui, nós temos passageiros de Goiás, de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Ou seja, 60% dos cruzeiristas do Brasil embarcam e desembarcam pelo Porto de Santos.
Só para se ter uma ideia, a gente está vivendo a maior temporada da história daqui de Santos, da história do Brasil. São 5 meses de temporada. Algo em torno ou próximo a 1 milhão de pessoas vão embarcar e desembarcar aqui. É muita gente. Se a gente fizer uma divisão, ela não é igual, porque tem um período de temporada, mas 5 meses, são 200 mil pessoas por mês. População santista de 418 mil habitantes no último censo. Então, dentro de um contexto como esse, a gente precisa de investimentos. E aí são 2 questões que eu quero abordar com você. Primeiro, nosso terminal é muito bom, mas ele ainda está no local inadequado. Ele está concorrendo com carga, ele está no meio da cidade, ele está no Macuco, ao lado de trilho do trem. A gente precisa avançar. Quando ele foi feito, era uma necessidade de se fazer ali, foram feitos investimentos, tanto que o porto cresceu em termos de passageiros e vem batendo recorde a cada ano. Mas está na hora de trocar o local dele. Está na hora desse porto sair do meio da cidade e ir para o Valongo. A gente não precisa de tanto carro chegando ali até o meio da cidade, pela perimetral, que traz muito congestionamento, mas a gente também não precisa ter vida humana competindo com carga. Quando a gente fala, por exemplo, do local que tem fertilizante, no local que tem container, a gente precisa se ater a essas limitações por inúmeros motivos. Um deles é a segurança, o outro deles é a própria logística do local. E muito entre nós, não sei se você já teve a oportunidade, você sair da onde você pega o navio para pegar um ônibus circular para ir até o local, não é a forma mais agradável de receber um visitante. A gente precisa encarar esse problema e ele está sendo encarado. Já existe estudo de viabilidade técnica e econômica para tirar o Concais de onde está hoje e transferir todas as suas atividades para o Valongo, ao lado do Parque Valongo. E aí são 2 ganhos. Primeiro, a gente tem um local com muito mais acessibilidade para as pessoas que chegam. E segundo, vai ajudar a revitalizar o Centro Histórico de Santos. Vai ter uma saída direto para o Parque Valongo, na área contígua, vai ter uma saída em frente ao Museu Pelé, com todo o investimento que se faz necessário. E aí a gente começa a entrar, talvez, em alguns avanços que cidades como Londres e Paris fizeram, transformando o seu centro urbano na área mais revitalizada e na área propícia ao turismo. A valorização cultural, histórica, e acho que tem tudo para avançar. Por outro lado, não é somente isso que vai modificar essa realidade do gargalo. A gente precisa de avanços e investimentos para fazer um segundo acesso ao Porto de Santos. Já está contratualizado, eu falei com você há pouco tempo, da FIPS, Ferrovia Interna do Porto de Santos, e eles têm alguns investimentos sobre o desvio desnível, que é onde passa o trem, já tem o confronto com a parte rodoviária, com os carros, com pedestres, e um deles é essa criação do novo acesso. A gente faz parte de uma comissão dentro da autoridade portuária e hoje a gente está na reta final de definir uma triangulação entre a FIPS, uma grande empresa também do setor de logística, a autoridade portuária e governo do Estado de São Paulo, para que essa nova entrada seja feita metade pela FIPS e a outra metade por essa outra empresa que está finalizando as negociações. Isso acontecendo, a gente passa a ter um segundo acesso ao porto. E aí terminamos de vez o gargalo. Porque uma nova ligação para a Nato Baixada é importante, mas se chegar aqui na ponta e afunilar, a gente vai ter gargalo do mesmo jeito. O segundo acesso tem que estar pronto. Exatamente. E como é a relação com a relação de vocês com a própria autoridade portuária e também com o atual governo federal? Jefferson, a relação com o presidente da autoridade portuária aqui, com a sua diretoria, o Anderson Pomini, é exemplar, é excelente. Pomini é um grande gestor, um grande amigo, conheci trabalhando, tem um acesso muito fácil, tudo que a gente precisa resolver, senta à mesa, coloca os prós, os contras e saímos de lá com uma solução ou com encaminhamento para uma solução, muito consciencioso. Então, hoje, eu posso te dizer, há muito se falava que o Porto andava de costas para a cidade e a cidade para o Porto. Hoje eu posso falar que Porto e cidade andam de mãos dadas. A gente não tem dificuldade alguma, o que a gente entende que é necessário, a gente senta e consegue chegar a um denominador comum. Hoje, o Porto de Santos é um grande parceiro da cidade de Santos. E, obviamente, isso também é uma relação extremamente republicana, quando a gente tem acesso ao governo federal, quando a gente tem acesso ao governo estadual, que em que pese não comande o Porto de Santos, comanda os acessos à cidade, por exemplo, as rodovias. Então, hoje a gente não tem dificuldade. A gente diz que é muito difícil acontecer, mas que, de fato, houve um alinhamento de propósito. O governo federal fazendo com que o Porto cresça, o governo estadual querendo investir em estruturas rodoviárias e a própria infraestrutura de chegada, e o governo municipal entendendo o quanto disso impacta para o munícipe, para a sua cidade, e fazendo a sua parte para que a gente possa entregar um porto e uma cidade cada vez mais fortes e unidos. Perfeito. Bruno, a gente está chegando ao final aí do bate-papo. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Transmitir alguma coisa?
Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre importante falar do Porto, é um prazer pessoal, uma satisfação muito grande e nos colocar à disposição. Eu aprendi que no poder público a gente tem que servir, a gente está lá para trabalhar e eu tenho me dedicado, trabalhado muito em prol de deixar uma cidade cada vez melhor, um porto cada vez mais pujante, e, em especial, estabelecer uma relação porto-cidade digna da altura do cidadão santista, buscando cada vez mais eficiência, resultado e emprego para a nossa Baixada. Perfeito. E a gente agradece os esclarecimentos e a tua presença aqui, Bruno, mais uma vez. Muito obrigado. Esse foi mais um programa Entrevistas e a gente volta a qualquer momento dentro da programação do Diário do Litoral. Diário do Litoral Jornalismo é aqui.